Vamos falar agora sobre os tipos de pipe. Pipe, ele é importante no R, é uma modernização feita no R para poder facilitar tanto a escrita do código como a leitura, o compartilhamento, a formação de um trabalho em equipe, em comunidade, sobre os códigos e as análises que nós estamos fazendo. Então facilita tanto o nosso trabalho individual de escrever um código, quanto o trabalho da gente mesmo recuperar e ler o código que nós escrevemos, como mostrar para outras pessoas e as pessoas poderem entender de uma maneira mais clara qual que é o objetivo, qual é a função do nosso código, né? Então, para análise de dados, o pipe ele é fundamental. Para a gente poder desenvolver funções, fazer um trabalho mais profundo com o R de desenvolvimento de software, então o R básico ele é mais útil porque ele condensa os códigos em poucas funções. Para a gente poder escrever a análise, documentar essa análise, então a gente vai usar esse estilo do Tidyverse, que é baseado no pipe, para a gente poder ter clareza das nossas ideias e transformar as nossas ideias em um código, quanto a gente conseguir transmitir isso para outras pessoas e as pessoas poderem entender, mesmo que não conheçam muito, não conheçam a linguagem R, né? Então, o objetivo do pipe, né, o principal objetivo do pipe, a função dele, né, isso aqui é o pipe, né, então uma barrinha vertical e o sinal de maior, né, esse sinal de maior. Então, o objetivo do pipe, ele transfere os dados, né, de uma função para outra. É isso que o pipe faz. É uma ideia simples, mas muito, muito útil, né? Então, eu tenho um data frame, né? O meu data frame. Eu vou executar alguma função com ele, né? Eu uso o pipe, né? E eu transfiro essa função do pipe. Por exemplo, eu quero filtrar, né, as notas que são maiores do que 5, como nós fizemos. Então, nota maior do que 5. Então, o conjunto de dados que está aqui, o DataFrame, ele vai passar para a função filter. Se não tivesse o pipe, eu teria que mostrar aqui identificar, né, usando os verbos do Tidyverse. Filter data igual a df, vírgula, nota maior do que 5. Então, o que o pipe faz, né? A gente usa essa notação aqui do pipe, o que ele faz é substituir essa parte do código, né? Ele transfere, né? Os dados. É uma coisa simples, né? Mas bastante poderosa do ponto de vista da construção, tanto da transferência, da tradução do nosso pensamento em código, quanto da leitura do código. Uma invenção simples que foi bastante útil para a gente poder fazer esse fluxo de leitura dos códigos. Então, ele transfere uma função para outra, ele transfere dados de uma função para outra. É isso que o pipe faz, né? Então, vamos pensar nele como uma conexão entre as funções. É a ideia do pipe, né? O pipe é um cano, um encanamento, uma ligação, né, entre uma função e outra. Ele vai ligando uma função na outra, né? Então, a gente tem a função, né? Ele vai transferindo os dados de uma para outra. Aí, ao final, ele vai mostrar um resultado para a gente. É isso que o pipe vai fazer. Então, ele transfere os dados, ele faz a conexão entre as funções, né? E a gente vai chamar esses blocos, né, de código ligados pelo pipe de um pipeline. Um pipeline é uma receita, é como se fosse uma receita de bolo, uma receita de... Né, uma receita. Né, uma receita na qual você vai estar passando, né, tanto para... Opa, escrevi de novo a mesma coisa. Receita.
É uma receita, na qual você vai estar passando passo a passo como você chegou naquele resultado. Outra pessoa pode reproduzir da sua equipe, né, do grupo que você está trabalhando, né, ou no público, se você quiser abrir os seus dados, né, e a sua análise, principalmente, não só os dados, a sua análise ao público para checar, para verificar como foi feito, você tem uma receita. Então, um pipeline é uma receita. Né? Como é que eu faço, por exemplo, um determinado indicador de qualidade de vida, pegando os dados do censo? Eu vou abrir determinado dado, né? Vou passar esse dado vou filtrar determinados casos, vou selecionar determinadas colunas, vou calcular determinados valores, né? Vou montar uma determinada tabela e vou mostrar o resultado. Né? Essa sequência aqui, então isso aqui tem o pipe, essa sequência toda aqui, essa é uma receita, e a gente vai chamar então de pipeline essa receita. Cada bloquinho de código desse, né, cada receita dessa, ficando pronto. Quando você precisar executar de novo esse código, já está pronto. Né? Você é só ou executar ou adaptar para o seu trabalho. E de quebra, você facilita tanto a estruturação do código, né, para você mesmo, do seu pensamento, como é que você estrutura isso, como um passo a passo. Isso aqui é um passo a passo, né? Passo 1, passo 2, passo 3, uma receita, tanto como quem vai ler o código, né? A pessoa não precisa entender muito de R, não precisa entender de programação, precisa ter uma paciência para ler um pouco, conhecer um pouco o vocabulário, os verbos em inglês. Você pode comentar tudo, cada passo desse, colocando lá o nosso símbolo de comentário, que é o jogo da velha, ali, né? Você pode comentar cada linha dessa em português, né, para a pessoa poder ter noção, e você vai ter então um código limpo, um código tranquilo, fácil leitura. Essa é a ideia do pipe, né, a função do pipe. Né. Nós temos dois tipos de pipe no R. Temos o pipe nativo, né, que é esse com o qual nós estamos trabalhando, que é a barra e o sinal de mais, e temos um pipe original, que foi feito antigo, né? Ele não é nativo, ele foi feito por um pacote chamado Magritte R, né? E ele é feito com um sinal de porcentagem, sinal de maior e outro sinal de porcentagem. Né? Ele está incorporado dentro do Tidyverse. Quando o Tidyverse, você carrega o Tidyverse, ele carrega automaticamente o pacote Magritte, você não precisa instalar ele separadamente. O dplyr também, se você instalar, ele carrega isso. Né? Então, dentro do Tidyverse, vamos lembrar que todas as funções usam esse pacote, mas o ggplot, né? O pacote ggplot, ele vai usar o mais nas camadas deles. Né? Não o dentro do Tidyverse, é o único que usa mais, porque é anterior ainda à existência desse pipe Magritte. Vamos ver isso depois quando a gente for ver o ggplot. Mas, para saber, esse aqui é anterior, ele faz parte do pacote Tidyverse, e o Tidyverse foi quem começou, foi o pessoal envolvido ali com o RStudio, né? O Hadley Wickham e a equipe que trabalha com ele, e começaram a utilizar esse pipe para poder documentar, fazer o código ficar mais fluente, como nós vimos ali. Né? O pipe do R, ele é mais rápido para ser utilizado, porque ele é nativo do R. Pouca coisa. Quando você usa uma linha ou duas, um código pequeno, não faz diferença. Mas se você tiver um código muito grande, né, vai ter alguma diferença ali de alguns segundos na execução de um e outro. Né? Nada que impeça, né, mais peça o uso do pipe do Magritte, mas o pacote do R. Por quê? Porque ele é nativo, ele está dentro, já está incorporado dentro do R. O Magritte é um pacote, ele tem que ser carregado, tem uma série de funções que precisam ser convertidas para o R básico para poder. Você não vê isso, isso é feito em segundo plano, mas tem um pequeno tempo ali então. Então esse pipe ele é mais rápido e ele é mais simples, visualmente mais simples. Né? Eu acho, pelo menos, mais fácil você imaginar um pipe, uma sequência, né, que você está transferindo uma função para outra, né, do que esse desenho, essa notação que foi feito ali. As porcentagens aqui, elas confundem um pouco, né? Mas, enfim, você vai ver em vários documentos, em vários textos, principalmente textos mais antigos. Esse pipe aqui, ele é mais recente, esse aqui é mais antigo.
Então você vai encontrar essa anotação aqui, principalmente ligado ao Tidyverse. Você vai encontrar essa anotação e você sabe que é a mesma coisa. Tem uma diferença. Tem além de ser mais rápido um pouquinho esse aqui é um pouco mais flexível, o Magritte é um pouco mais flexível. Flexível em que sentido? Ele usa, nós não vamos trabalhar com isso aqui por enquanto, não é uma coisa para vocês se preocupar, mas apenas para saber. Ele usa o pipe do R, usa uma coisa chamada placeholder, né? Que é diferente, né, do placeholder, que é um ponto do pipe do Magritte. Significa que esse pipe aqui, ele substitui os dados em qualquer função. A função, por exemplo, que a gente for ver, né, a gente for trabalhar, né, no momento com a análise regressão linear, né? Então você vai ter na regressão linear a variável x, y e depois os dados, tá? Se você estiver usando o pipe, né, do Magritte, você pode colocar LM, vamos apagar aqui, vamos colocar aqui, você pode colocar LM, né, x, né, o contrário, né, y, quero ver a regressão de y por x, né, vírgula, e eu coloco só um ponto, né, se eu tenho aqui meu dado, né, tá certo? Opa, vamos fazer isso aqui bonitinho, né? Eu tenho aqui o DF. Então, se eu faço isso aqui, ele vai transferir os dados do DF aqui para o ponto, né? Se eu usar o pipe nativo do R, né? Eu tenho lá DF, né? O pipe LM Y por X, vírgula, e eu coloco o placeholder dele, que é um underline, só isso aqui vai dar um erro, porque o R nativo ele requer que você especifique o nome da função, então ele tem que estar no lugar. Então eu vou ver lá no manual do LM, essa função que se chama, esse campo aqui que tem que ser preenchido se chama data, e aí eu posso colocar só o tracinho. Então a diferença é que se eu usar o placeholder do Magritte, eu não preciso colocar a data, eu posso colocar só o ponto. Na dúvida, havendo algum problema, volte então a usar o pipe antigo. Se você estiver fazendo algum livro, usando algum livro, exemplo de algum livro que usa o pipe antigo, você tentou substituir pelo pipe moderno e não deu certo, usa o que está no exemplo. Se não, usa o pipe moderno. Bom, nós vimos ali que o objetivo do pipe foi fazer deixar o código mais fluente, um fluxo de leitura mais fluente. Vamos ver como é que isso pode ajudar a gente na leitura. Vamos comparar um código com pipe e dplyr, né, que é o pacote de manipulação de dados do Tidyverse, que tem os verbos lá, select, filter, né, e vamos ver sem o dplyr também, só com o R básico. Tá? Então, olha, vamos ver lá. Como é que a gente faria para selecionar? Nós temos aqui nossa tabelinha que nós criamos antes, né, com a nota dos estudantes, nosso data frame que nós criamos com a nota dos estudantes, né, 7 estudantes. Vamos fazer uma seleção aqui, uma filtragem e uma seleção de variáveis sem o pipe e sem o dplyr, com um R básico. Tá? Então, como é que a gente faria isso? Primeiro, eu vou pegar e fazer aqui criar poderia fazer tudo numa linha só, mas vamos fazer passo a passo para a gente poder ver como fica. Vou criar um novo data frame chamado estudantes e nota. Vou usar aqui abrir o DF, vou selecionar, ver do lado de cá,
Tá vazio, primeiro linha e coluna. Então as linhas tá vazio, então eu vou selecionar todas as linhas, mais as colunas estudante e nota, que seria o equivalente à função select do dplyr. Tá? Então essa é a nossa primeira função. Tá? Certo? df estudante e nota. Bom, vamos selecionar o resultado dessa função. Selecionamos então apenas estudante nota. A variável turno nós retiramos. Né? Nós selecionamos apenas estudante e nota. E olha que não. Repara que a ordem que o nosso data frame ele foi criado, nós criamos nota, estudante e turno. Então a ordem com que eu vou selecionar aqui não precisa ser a ordem original. Né? Eu estudei estudante e nota. Ele inverteu aqui, estudante e nota. Né? Então, estudante e nota. Né? Posso colocar na ordem que eu quiser aqui, se eu quiser alterar a ordem. Né? Vamos agora caminhar para filtrar todos os estudantes que têm a nota maior do que 5. Né? Então, isso aqui no R básico, né? Para a gente ver a diferença com o pipe e com o dplyr, né? Que vai ficar mais fácil a gente trabalhar. Então, nós vamos criar um outro data frame, vamos chamar ele de filtrado, né? Para colocar os valores que foram filtrados. Então, vou pegar o nosso aqui df estudante, né, estude nota, né, que nós criamos aqui em cima, que só tem as notas. Vou selecionar agora as notas que são maiores do que 5. Então aqui eu estou selecionando a linha e do lado direito da vírgula a coluna. Como eu não coloquei nada, eu vou dizer para o R que eu quero todas as colunas. Então lembra sempre, olha, eu estou selecionando aqui a linha, tá? As linhas. Então eu quero as linhas que são maiores do que 5. Né? E na coluna eu deixei em branco, né? Ele vai pegar todas as colunas. No caso aqui, a coluna estudante nota, porque essa aqui nós já tiramos. Tá? Então aqui nós vamos pegar essas colunas aqui. Nós vamos tirar as notas que são maiores, são menores do que 5. Então essa aqui sai, essa aqui vai sair, essa aqui vai sair. As outras vão ficar. É isso que o nosso código vai nos devolver aqui. Tá lá. Então o resultado, né, o nosso data frame filtrado foi executado. Nós temos aqui então o estudante e a nota para os estudantes que foram aprovados, que tiraram nota acima de 5. Isso aqui é o nosso passo a passo no R básico. Tá? Se eu quiser classificar em ordem decrescente, eu vou usar a função order, né? Vou usar um sinalzinho de menos, né, para que ele classifique as notas da maior para a menor. Então essa aqui é a função básica do R para a gente poder ordenar os valores. Né? E aí ele, como resultado, ele vai me mostrar os valores ordenados do maior para o menor. Né? Na primeira versão nós tínhamos valores, né, na ordem que eles foram entrados no data frame. Agora ele ordenou do maior para o menor. Vamos lá, vamos fazer agora sem o pipe, mas usando já os verbos do dplyr, do tidyverse, mas sem, como era feito usando já. Então a gente vai ver que o dplyr já facilitou a leitura, o código, mas quando não existia ainda o pipe, o código ele tinha que ficar todo alinhado um dentro do outro. Vamos lá ver o resultado então. Nós vamos instalar a biblioteca dplyr. Lembra que para instalar o pacote dplyr, né, carregando a função library, né, vamos abrir nossa biblioteca e pegar o pacote dplyr, que já tinha sido instalado antes. Eu posso carregar só esse pacote, ou posso carregar ele junto com o tidyverse, que ele carrega todos os pacotes necessários que a gente vai utilizar. ggplot, dplyr, tibble e todos os pacotes com o tidyverse. Então olha só como é que funciona para a gente fazer a seleção, né, o resultado da nota, né, da maior para a menor, dos estudantes que tiraram acima de 5. Né? Então nós vamos lá selecionar, nós vamos primeiro selecionar, vai de dentro para fora, né? Ele executa de dentro para fora. Então primeiro ele vai selecionar, né, no data frame, estudante nota, aí ele vai filtrar,
né, as notas maiores do que 5, né, vírgula, e vai organizar, vai fazer uma range, vai ordenar de uma forma descendente a nota. Esse código todo alinhado, um dentro do outro, vai dar esse resultado aqui. Vamos ver como é que utilizando o pipe isso vai ficar bem mais fácil da gente ler e mostrar para outras pessoas, tá? Usando o pipe nativo do R. Então, nós temos lá o nosso data frame original, fizemos a chamada dele com o df, e vamos usar o código. Primeiro nós vamos usar o pipe e vamos selecionar o estudante e nota. Vê aqui sem aspas, né? No select a gente não precisa colocar aspas, como a gente precisa colocar lá quando a gente vai usar o vetor dentro do R básico. Estudante e nota, né? Nós selecionamos então só o estudante e nota, tiramos aqui o turno, né? Está aqui o resultado, estudante e nota. Vamos colocar o pipe e vamos filtrar agora a nota maior do que 5, então a gente seleciona variáveis e filtra as linhas, né? Então nós vamos filtrar as notas maiores do que 5. Nós temos aqui, ó, então as notas já estão maiores do que 5. E vamos ordenar isso decrescentemente, né? Então nós temos ali arranjar de forma decrescente. Arrange decrescente a nota, né? E aí a gente tem então a nossa função e nós temos o resultado. Bem mais fácil de ler, mesmo para quem com um pouco de informação, isso poderia, né, ser mais documentado aqui, né, mas mesmo para quem não tem informação sobre o R, fica bem mais fácil de ler isso aqui. Você está pegando o data frame, não foi para vocês, é uma receita. Selecione as variáveis estudante e nota, né, ligado aqui o pipe está transferindo essa informação para cá, filtre os casos em que a nota é maior do que 5, e me mostra o resultado ordenado de maneira descendente por nota. Bem mais fácil de ler, né? Se a gente fosse utilizar, então, o pipe o antigo do R, do dplyr, o pipe Magritte-A, né? A mesma coisa, exatamente a mesma coisa do pipe original, tá? DF, você vai selecionar o estudante nota, exatamente a mesma coisa, filtrar pela nota, e fazer. A única coisa que muda é o desenho aqui do pipe. Praticamente é isso. Como foi para vocês, tem pequenas mudanças técnicas, a velocidade é um pouquinho mais rápido do pipe original do que desse aqui. E esse aqui tem aquela flexibilidade do placeholder que a gente não vai utilizar por enquanto, mas é importante você saber caso você vá lendo o texto e vá se aprofundando tecnicamente no R. Mas fora isso, ambos são iguais, o resultado é o mesmo, você escreve do mesmo jeito, mas visualmente, né, o pipe do nativo do R facilita a leitura, principalmente para quem não está acostumado, do que o pipe original, né? É uma questão. Então, vamos tentar utilizar sempre o pipe nativo do R, o anterior, né? Para a gente poder manter a visibilidade. Embora você vá, como foi para você, preste atenção, porque quando você for buscar documentação na internet, você vai achar bastante material, porque tem muita coisa escrita já há muitos anos, com o pipe antigo. Usa o novo, substitui pelo novo, se você for reproduzir o código. Deu erro, deu problema, volta e faz o antigo. Tá? Mantém o antigo no documento que você está fazendo, baseado num texto mais antigo. Texto mais moderno, você vai ver, já tem o pipe moderno do R. Bom, uma curiosidade aqui sobre o pipe do pacote Magritte, o original. Magritte-A, ele é uma referência ao autor, o René Magritte, e é um autor bastante irônico, polêmico, francês, do final do século XIX, início do século XX, no movimento surrealista, e ele criou esse quadro que é La Trahison des Images, que ele retrata um cachimbo, né? E nesse cachimbo tem a frase ceci n'est pas une pipe. Pipe é a mesma coisa que pipe em inglês, pipe em francês, né? Seria talvez em português pito, né? Então isto não é um pito, isto não é um cachimbo, isto não é um pipe. E ele faz essa brincadeira, né, com esse quadro
o René Magritte, né, o surrealismo, as pessoas falam que o surrealismo não retratava a imagem como um trabalho clássico, né, que quase como uma fotografia, e ele vai, com essa ironia aqui, ele vai mostrar que mesmo que você faça um desenho muito realista, né, a imagem, um quadro, uma pintura, não é a realidade. Então não tem por que você não poder brincar com as imagens e fazer quadros ou pinturas que fossem mais próximos do sentimento das pessoas. Essa é a discussão. E o autor, né, do pacote Magritte, é um francês, um estatístico francês, ele quis fazer essa homenagem ao René Magritte e também uma piada interna entre eles, que, né, o pessoal lá que desenvolve esses pacotes, mostrando que esse pipe, né, que nós temos, né, aqui originalmente, meio esquisitão, né, ele é um pipe, embora não se pareça, né, com uma imagem, uma coisa real, mas ele é um pipe que está transferindo informação de um lado para o outro. Né. Não sei qual a sua opinião, o que você acha da discussão aqui do surrealismo, né, do pipe surreal aqui do pacote Magritte, em relação ao pipe do R nativo. O pipe do R nativo ele é mais legível, vamos dizer assim. Mas fica, então, para você a ideia. Pode usar os dois, funcionam do mesmo jeito, com aquelas pequenas diferenças técnicas que eu falei, mas o pipe do R nativo, que é o mais moderno do que esse aqui, apesar desse aqui ter essa discussão surreal, o pipe mais moderno, ele é mais moderno, então ele está trazendo já uma fluidez maior na leitura do código. Vamos utilizar sempre que possível o pipe mais moderno.